Olá, quero agradecer a você que está aqui participando do canal. Quero te contar que você é muito importante para mim. O canal existe para abençoar você que está me assistindo agora. Você que está assistindo os meus vídeos, curtindo os meus posts. Essa página existe para te abençoar. Então, é com muita alegria que eu venho aqui dizer para você isso. Você tem me abençoado, me dado alegria ao receber do conteúdo que eu estou postando aqui no canal, e ao você ser abençoado, você está me abençoando. Você está me trazendo alegria. Hoje, quero falar com você uma palavra do coração de Deus, uma palavra especial para você. Você vai entender algo sobre a paz de Deus e algo sobre a comunhão que Deus planejou que você tivesse com a palavra. É algo muito poderoso que eu vou te explicar agora. No Velho Testamento, quando o homem ainda não conhecia Jesus Cristo, a palavra de Deus mostra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, que os homens eram inimigos de Deus. Deus não era inimigo do homem, nunca foi inimigo do homem. Deus sempre nos amou, mesmo o pecador, mesmo quando nós éramos pecadores, Deus nos amava. Mas o livro de Colossenses diz que o homem era inimigo de Deus nos seus pensamentos, na sua maneira de pensar. A inimizade que o homem tinha em relação a Deus tinha a ver não necessariamente com o fazer errado, tinha a ver com a maneira de pensar. Meu irmão, você não tem ideia do valor, do poder que existe no modo de pensar, muito mais do que naquilo que você faz. Qual que é a chave que tem por trás disso que eu vou compartilhar com você? Antes de falar da chave, que tem a ver com a paz, quero falar com você que em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz que nós somos justificados por meio de Cristo. E hoje nós temos paz com Deus. Ou seja, antes de Cristo o homem estava em inimizade com Deus por causa da sua maneira de pensar, que levava o homem a agir de forma que não era agradável a Deus. Mas a inimizade, como eu falei, estava na forma de pensar. Você não pode agradar a Deus se você pensa de forma errada e se esforça para fazer o que é certo. E isso é o que eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar como que você recebe a paz de Deus, como que você vive uma vida maravilhosa, uma vida triunfal, uma vida em que você triunfa e vence tudo. A vida que Deus planejou para nós é essa vida. Não é uma vida com sacrifício, com sofrimento, com pagamento de preço. Deus não quer te ver sofrendo. Jesus veio e ele prometeu: descanso. Venham até mim os cansados e sobrecarregados. Ele prometeu isso porque ele tem isso. Descanso, alívio, paz, alegria. Isso é o que ele tem para você. Então ele não planejou que você sofresse. E a vida que Jesus veio dar, ele disse em João 10:10 que era uma vida, mas não era apenas uma vida. Isso já seria grande, porque essa vida que ele deu para nós é uma vida especial, mas ele veio dar vida, e vida em abundância. A palavra vida que Jesus usou é a palavra zoe, no grego, tem um significado poderoso, que tem a ver com a vida de Deus, a vida eterna, uma vida que ninguém mais tem além de Deus. Não é a vida dos anjos, é a vida do Deus vivo. O único Deus, o Deus infinito, poderoso, o Criador de tudo, ele tem uma vida. A vida de Deus é a vida eterna. Ele deu essa vida para nós. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Dentro desta vida, meu irmão, como eu falei no início, está não apenas esse poder de Deus que é a sua vida, mas está também o modo de pensar de Deus. O modo de pensar e o modo de viver, o modo de você se expressar aqui na Terra, através do seu corpo. Eu quero te mostrar como é possível você viver a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, com alegria, com ousadia, com vitória, com prosperidade e sem sofrimento. Tá, meu irmão? Que você não nasceu, não foi criado para sofrer. Você foi criado para poder ter comunhão com Deus e surfar. Surfar sobre a onda. A onda vem, mas você surfa na onda. Você nunca, jamais será afogado. O texto principal que eu vou usar para te mostrar
Como você pode viver essa vida de Deus, essa vida maravilhosa? É o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele fala com os irmãos daquela igreja, e isso se aplica a nós hoje. Ele fala que aqueles irmãos, eles eram a carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo. Veja, Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. O apóstolo Paulo disse que Cristo escreveu uma carta. A palavra escreveu uma carta. E ele escreveu essa carta em nosso coração. A palavra foi escrita no seu coração. O seu coração significa o seu espírito. E você é o espírito. Ou seja, Cristo escreveu a palavra dele, a palavra de Deus, no seu espírito. Ou seja, em você. Ela faz parte de você. Preste atenção, meu irmão, porque isso pode mudar a sua forma de ver a vida e mudar a sua vida. Quando ele diz que a carta de Cristo é escrita no nosso coração, está falando que a palavra de Deus, ela passa a fazer parte de nós, do nosso espírito. Então, o Espírito Santo, ele escreve a palavra de Deus no nosso espírito, em nós. E o que acontece? Quando a palavra de Cristo é escrita no meu coração, ela passa a ser uma parte integrante de mim. Ela passa a me preencher, ela vai me preenchendo, ela vai te preenchendo. Isso é o que acontece quando você medita na palavra de Deus. Ela vai tomando lugar na sua mente, ela vai criando uma nova maneira de pensar. Tem pessoas que buscam ter paz com Deus, fazendo sacrifício, voto, campanha, jejum, subindo no monte, corrente de oração. Se você faz isso, meu irmão, eu não vou falar para você não fazer. Eu só estou te mostrando qual é a forma de pensar que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, não invente algo para poder agradar a Deus. Agrade a Deus da forma que a Bíblia mostra que você vai agradar a Deus. Você tem paz com Deus pela sua maneira de pensar. Porque Deus é Espírito e a sua comunhão com Deus acontece por meio do seu Espírito. Quando você recebe essa carta de Cristo no seu Espírito, o Espírito Santo escreve a palavra de Deus em você. Você passa a ter a palavra de Deus inscrita no seu Espírito, em você, no seu coração. Isso gera uma comunhão entre o seu espírito, você, e a palavra de Deus. E você passa a pensar como Deus pensa. É nesse momento, meu querido e minha querida, que a inimizade do homem vai embora. Quando vem a comunhão de pensamento. Essas coisas todas que muitas pessoas gostam de fazer para Deus, igual lá no Velho Testamento, fazer o altar, adorar a Deus ajoelhado, fazer voto, fazer promessa, essas coisas todas começam a ficar de lado. Quando a palavra de Deus entra no seu coração e você começa a aprender a viver igual Paulo vivia, igual Jesus vivia, igual Pedro vivia. Eles viviam em comunhão com Deus pela palavra. A palavra de Deus, ou seja, pensamento da pessoa, ele é convertido, ela passa a pensar como Deus pensa. Veja comigo um exemplo. Imagine aí uma pessoa que você conhece. Uma pessoa que tem muita raiva. Já fizeram mal para essa pessoa, ela sofreu, hoje ela carrega raiva. Essa pessoa precisa se esforçar para agir com raiva? Não. Naturalmente, ela vai agir com raiva. Ela vai ser uma pessoa irritada. Ela não precisa de se esforçar. Alguém que carrega amor também é assim, né? Essa pessoa é uma pessoa boa. Ela gosta de ajudar, de servir, ela se importa com o próximo. Isso para ela é fácil. Isso é simples, é natural. Ela tem amor. Naturalmente ela libera o amor fazendo coisas, ouvindo as pessoas, falando. Agora, e se você estiver cheio da palavra de Deus? Será que vai ser diferente? Não. Vai ser da mesma forma. Naturalmente você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Quando ela penetra no seu coração, o que está diferente da palavra de Deus vai sendo retirado. Ela vai entrando, o que está diferente dela, ela vai colocando para fora. Ela vai te preencher até que a mentalidade carnal, humana, ela vai saindo. É isso que a Bíblia está falando quando ela fala que
Nós somos uma nova criação, mas a palavra diz assim: revistam-se do novo homem. Quer dizer, você já é uma nova criação, um novo homem. Mas você precisa se revestir agora dessa mentalidade do novo homem. A mentalidade do novo homem é a nova natureza que ele tem. E a nova natureza que ele tem é a natureza de Cristo. E Cristo é a palavra. Então você se reveste da palavra, mudando os seus pensamentos. Meu irmão, que paz vai encher o seu coração? É muita paz. Pensar como Deus pensa traz paz, porque Deus é indestrutível, invencível. Ninguém supera Deus. Se você pensa como Deus, você está por cima de tudo na vida. Você consegue realizar tudo, fazer tudo. Você é um vencedor. Como alguém pode tirar a sua paz? Ninguém vai tirar a sua paz. Então você pega a palavra de Deus e você se veste como se fosse uma roupa. Mas isso não é instantâneo. Isso acontece pela meditação na palavra de Deus. Quando você é cheio da palavra, você vai agir sendo quem você já é em Cristo Jesus. Você vai praticar a palavra naturalmente. Você não vai fugir do mal. Naturalmente você vai fazer o que é correto. Não tem peso, não tem esforço. E é aí que você vai entender o que o apóstolo João disse em uma de suas epístolas. Ele disse que os mandamentos do Senhor não são pesados. Por isso que eu digo, ser cristão é fácil, ser cristão é leve, ser cristão é prazeroso, é uma vida maravilhosa. Ninguém pode ter uma vida mais maravilhosa do que a vida do cristão maduro. É fácil, é gostoso, é leve. Tem pessoas que gostam de dizer que tem muito sacrifício. Que sacrifício tem? Que sacrifício? Jesus viveu toda a sua vida para Deus. Não tem sacrifício, é gostoso. A pessoa está vivendo para Deus. Isso é maravilhoso. Não tem sacrifício, não tem que pagar preço. Você tem a vida de Deus, então você tem comunhão com o Criador. Isso é uma delícia, viver em comunhão com Deus. Agora, percebe uma coisa? Estou te mostrando que para poder viver a palavra de Deus não é na base do esforço. Você não tem que fugir da tentação, meu irmão. Você vai simplesmente expressar o que está dentro de você. Dentro de você tem a palavra de Deus, então você expressa a palavra de Deus. Quando você fala, quando você conversa, não tem um esforço. Algumas pessoas estão se esforçando para não assistir filme pornô. Meu irmão, ninguém consegue. Você não tem que se esforçar. Algumas pessoas estão se esforçando para fugir do diabo. Algumas pessoas estão se esforçando para não sentir inveja do vizinho, porque tem uma mulher bonita, porque tem um carro bonito. Nunca vão conseguir vencer dessa forma. Quando você se enche da palavra de Deus, essas coisas já passaram. Você não tem que fugir de vídeo pornô simplesmente porque isso não faz parte da sua vida, meu irmão. Você não tem que fugir de ter inveja das pessoas porque você entende que você é herdeiro de Cristo, que você tem tudo. Como é que você pode cobiçar alguma coisa de alguém sendo que você tem tudo? Você pode tudo. Você tem uma vida maravilhosa. O poder de Deus, a habilidade de Deus está em você. Como é que você vai cobiçar? Você tem gratidão por tudo que você é e por tudo que você tem. Esse é o efeito da palavra de Deus em você. A vida de Deus, então, ela flui através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus passa a habitar em você e em mim, você vai prosperar, você vai multiplicar tudo que chega até a sua mão. As suas palavras são palavras de fé, de amor, de carinho, de compreensão, porque isso é o que está na palavra de Deus. E você vai ter sempre direcionamento de Deus para fazer o que é agradável a Ele. Você não tem que se esforçar, se empenhar, que pagar um preço. Quando a palavra de Deus se une a você, ela se mistura. É o que eu te mostrei. Ela é inscrita no seu espírito. Ela faz parte de você. Ela te constrói. E aí quando você perceber, já não é você agindo. É Cristo agindo em você. Porque a palavra vai te guiar. Não é a sua carne. Tem irmão que o tempo todo está pensando na carne. Ai, será que é a carne? Ou será que é Deus? Será que é a carne? É o lado esquerdo, não é o lado humano, a carne. Será que é a carne? Ou será que é Deus? Não tem mais isso, irmão.
Leia, medite na palavra de Deus e você vai se tornar um com a palavra. Você não tem que ficar o tempo todo falando, eu tenho que sondar o meu coração para ver se é de Deus. Não! Deus se uniu a você, o Espírito Santo se uniu, ele é um com você. E aí quando a palavra vem e é escrita no seu coração, no seu espírito, o Espírito Santo, que se tornou um com você, vai te guiar e vai te ensinar o caminho. É assim que vive a vida vitoriosa, maravilhosa de Deus para você. Você não precisa de ficar o tempo todo questionando o seu coração, as minhas intenções. Será que eu estou fazendo isso para me gabar, para me orgulhar? Será que essa é a vontade de Deus? Será que isso? Será que aquilo? Isso vai ficar para trás, meu irmão. Você vai subir de nível. Você vai começar a pensar igual Deus. E aí você vai perceber uma coisa. O nível de paz que você vai ter no seu coração é algo absurdo. Porque quando você está pensando como Deus, você não tem preocupação. Você não tem preocupação. O Espírito Santo vai sussurrar tudo que você precisa para você viver em vitória. E você vive vitória, e vitória, e vitória, e vitória, e ele vai te conduzir. E isso vai acontecer naturalmente, igual é natural a água do rio descer o rio. A água vai descendo, vai descendo, vai descendo. O Espírito Santo vai te guiando, te guiando, te guiando, te guiando, te guiando, te guiando. Não tem luta, não tem esforço, não tem pagamento de preço. Se essa palavra te incomodou, meu irmão, reflita nela. Talvez seja a hora de mudar. Parar de ficar se esforçando, pagando preço, pagando preço, pagando preço. Porque Deus não quer seu preço, não. Deus não quer seu preço, não. Ele quer que você aprenda a receber daquilo que ele fez por você por meio de Cristo. Quando você recebe o que ele fez por meio de Cristo, você muda de vida. E aí você passa a ter comunhão com ele, comunhão de pensamento. Porque Deus é Espírito. Fique na bênção de Jesus, fique na paz do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus e até mais.